Saudações especiais aos amigos amantes de esportes que nos acompanham pelas redes sociais do Jornal Expresso, Facebook, Instagram, YouTube. Tá começando a primeira edição do Expresso Olímpico, o nosso giro de notícias pela capital mundial do esporte nas próximas 2 semanas, a capital japonesa, cidade de Tóquio. Eu sou Thiago Okamoto, vou trazer esse informativo de segunda a sexta às 6 horas da tarde, trazendo todas as notícias do Japão pra gente torcer e acompanhar junto aqui do Brasil. Roda a vinheta. Vamos começar então esse nosso giro de notícias agradecendo os nossos patrocinadores, a Potável, distribuidora de água mineral e bebidas em geral, representante das águas Bioleve, Levíssima, Clarina e Sarapuí. Diz que entrega pelos telefones aí na sua tela. Para falar então com o nosso amigo Diogo, com a dona Lourdes, a distribuidora de água potável, aqui com a nossa água levíssima para você ligar, discar e receber aí na sua casa. Agradecer também o Laboratório Nomoto, laboratório de análises clínicas, todos os tipos de exame, diagnósticos, numa clínica moderna, especializada, com excelente equipe de profissionais capacitados e também devidamente credenciada para realizar os testes de Covid-19, o PCR por antígeno e os testes anticorpos IgG e IgN. Procure então a Clínica Nomoto para fazer o seu exame. Um abraço aí para o nosso amigo Guilherme e toda a equipe do Laboratório Nomoto. Vamos começar então esse nosso giro olímpico, nosso giro por Tóquio, falando do principal conto de fadas do Brasil nessa Olimpíada até esse momento. Na noite, madrugada de ontem para hoje, todo mundo se deliciou aí com a nossa fadinha, a nossa Raíssa Leal, que conquistou então a medalha de prata para o Brasil. Estamos aí com algumas imagens na tela dessa disputa. A Raíssa que chegou muito forte para essa competição, trazendo muita segurança, apesar da pouquíssima idade. Ela que acabou se tornando a medalhista olímpica mais jovem em 85 anos. Nesse que foi, inclusive, o pódio mais jovem da história das Olimpíadas. Essa final teve a Momiji Nishii do Japão com a medalha de ouro, também com 13 anos de idade. E na medalha de bronze, então, a Funa Nakayama, também do Japão, com 16 anos de idade. Incrível essa história, incrível também tudo que fez a nossa fadinha, tanto na fase classificatória quanto nessa fase final. Uma disputa muito emocionante, decidida no finalzinho, decidida nas últimas manobras, com final feliz para o Brasil, nesse conto de fadas aí da nossa fadinha, nossa pequena fadinha de Imperatriz no Maranhão, para o mundo, para brilhar, para fazer história pelo Brasil. Parabéns para a nossa fadinha, parabéns aí para o skate brasileiro, que teve notícia boa também um dia antes. Mas tivemos medalha também de prata no skate street masculino com o paulista Kelvin Hoffler. Uma final também cheia de emoção. O Kelvin não era um dos favoritos para essa competição, acabou se destacando na classificatória, foi para a final, fez bonito, liderou em uma parte desta prova. O paulista acabou ficando na segunda posição, vencendo aí também uma das lendas do skate street, o americano Nyjah Huston, que acabou ficando fora do pódio. O Kelvin Hoffler ficou à frente ainda do Jagger Eaton, também dos Estados Unidos, e do japonês Yuto Horigomi, que fez aí voltas incríveis, manobras incríveis para conquistar então esse ouro para o Japão. Brasil então com 2 medalhas de prata no skate até esse momento.
A madrugada de sábado para domingo trouxe também medalha para o Brasil. A gente começando então essa edição com 3 medalhas para o Brasil, trazendo muita sorte, muita energia boa. E quem ganhou essa medalha para o Brasil foi o Daniel Carguinin no judô. O Daniel ganhou então essa medalha na categoria até 66 quilos no lendário Budokan, uma das arenas mais famosas aí das artes marciais. A 23ª medalha do Brasil no judô veio então nessa madrugada aí de domingo, na luta que ele venceu contra o Baruch Shmailov. Foi uma luta tensa para quem conseguiu acompanhar, com o brasileiro que inclusive teve que ser atendido pelos médicos, mas que seguiu e conseguiu vencer ali no final com o Vazari. Uma medalha então de bronze muito comemorada para o Brasil. E então mais uma medalha aí para o judô do Brasil, 23ª medalha para o judô do Brasil com Daniel Carguinin. Parabéns, Daniel, mais uma medalha para o Brasil. Essa que foi então a segunda medalha, né, em ordem cronológica para o Brasil, medalha de bronze para o judô. Vamos dar uma geral aí pelos outros esportes que aconteceram nesse final de semana, nessa manhã de segunda-feira. Vamos começar então pelas praias lá de Tsurigazaki. Outro esporte radical aí, né, que está estreando nessas Olimpíadas. E o Brasil seguindo firme e forte aí na disputa de medalhas. No masculino, tanto o Ítalo Ferreira quanto o Gabriel Medina venceram suas baterias, garantiram vaga aí nas quartas de final. No feminino, a gente teve a Silvana Lima também seguindo viva. Depois de vencer a sua bateria, ela venceu a portuguesa Teresa Bonvalot. E a outra brasileira, que era também candidata à medalha aí no surf feminino, a nossa Tatiana Weston Webb, acabou sendo eliminada pela japonesa Amuro Suzuki. Saí das águas então de Tsurigazaki para as águas das piscinas. Falar um pouquinho então dessa hegemonia americana, né, nas piscinas. Os Estados Unidos, que haviam assumido a ponta do quadro de medalhas da madrugada de sábado para domingo, parte disso com o desempenho fantástico do revezamento 4x100 masculino americano, superou a Itália, que ficou com a prata, a Austrália, que ficou com bronze. E foi o 10º aí ouro americano nessa prova, uma hegemonia que dura vários anos já. E tivemos o Brasil também, né, nessa final. O Brasil que tem tradição no revezamento, mas que acabou terminando aí com um decepcionante 8º lugar. Decepcionante não, porque é Brasil na final. A gente tinha, lógico, claro, a expectativa de medalha, mas fica aí então o nosso Brasil terminando aí o revezamento 4x100 no 8º lugar. Mas nas piscinas do Brasil teve também motivos para comemorar no Centro Aquático de Tóquio. O Fernando Scheffer fez o 8º melhor tempo e se classificou então para a final dos 200 metros livre. A prova que o Gustavo Borges fez história e ganhou a prata para o Brasil lá em 1996 na Olimpíada de Atlanta. Fica então a nossa torcida para o Gustavo Scheffer. No feminino, a gente teve zebra também nas piscinas, nos 400 metros livres. A Kate Ledeck perdeu a final olímpica pela primeira vez na vida, em 3 Jogos Olímpicos. Ela que está no 3º ciclo olímpico, perdeu pela primeira vez, então foi superada pela australiana Ariane Titmus. Numa das cenas, a gente teve essa cena aí que viralizou do técnico da Ariane comemorando muito, e foi uma das cenas aí mais marcantes desse nosso final de semana olímpico. Vamos sair rapidinho então das piscinas para as quadras. No tênis, sem surpresa. Por enquanto, os favoritos às medalhas de ouro, tanto no feminino quanto no masculino, seguem vencendo seus jogos. A grande estrela, né, do país sede, a tenista Naomi Osaka, que ascendeu a pira olímpica, conquistou a 2ª vitória dela então nesse torneio de Tóquio. Ela, que é número 2 do ranking mundial, despachou então a suíça Victoria Golubic por 2-0, justificando o favoritismo e garantindo sua vaga nas 8º de final.
Quem garantiu também o favoritismo foi o Novak Djokovic, o sérvio, que é líder do ranking, que vem aí, venceu já 3 grandes slams nessa temporada, venceu também sem dificuldades o alemão Struff por 2-0, e garantindo também a sua vaguinha aí nas oitavas de final dessa Olimpíada. Vamos falar um pouquinho mais de Brasil, então. O Brasil fez história aí, né, no mountain bike nesse final de semana também. O brasileiro Henrique Avancini fez bonito na final do ciclismo de estrada. Chegou a liderar, inclusive, o pelotão por uma volta e acabou terminando a prova em 13º lugar. O melhor resultado do Brasil no mountain bike na história das Olimpíadas. E o segundo brasileiro na prova também, o Luiz Henrique Cocuzzi, terminou a prova aí na 27ª posição. Então, história para o Brasil aí também no mountain bike. E sabe quem também quer continuar fazendo história? Ele mesmo, Robert Scheid. O Robert Scheid aí tá na busca da sua 6ª medalha olímpica, né? Veteraníssimo. Teve um bom dia na vela aí nesse final de semana. Ele acumulou um 10º e um 4º lugar nas disputas, né, no dia aí em Hiroshima, e pulou para 8ª posição geral na classe laser aí depois de 3 regatas. A 4ª regata então tá para acontecer aí nos próximos dias, acho que amanhã a 4ª regata então do laser. Nossa torcida aí também para essa lenda do esporte brasileiro que é o Robert Scheid. O Brasil terminou então esse domingo também com derrotas no handebol e no judô. A seleção brasileira de handebol masculino acabou sofrendo a 2ª derrota em Tóquio nessa última madrugada. A equipe começou mal, até conseguiu se recuperar, mas acabou derrotada aí pela França. Uma seleção fortíssima no handebol também, por 34-29. E no judô, né, no dia seguinte aí ao bronze do nosso Daniel Carguinin, o peso leve Eduardo Barbosa não passou da primeira fase no judô, infelizmente. Ele foi finalizado pelo francês Guilherme Schein no ponto de ouro, né, logo depois da primeira luta, e acabou então dando adeus à competição. E a nossa delegação brasileira, né, terminou esse domingo de Olimpíadas empolgada aí pelo desempenho da Rebeca Andrade. A brasileira brilhou, levar baile de favela para a ginástica artística em Tóquio. E a atleta conquistou então uma vaga em 3 finais e terminou a apresentação com a 2ª melhor soma de notas, atrás apenas da lenda da ginástica, a americana Simone Biles. Fica então aí a nossa torcida para Rebeca Andrade seguir brilhando em Tóquio para trazer medalhas para o Brasil. Já nessa segunda-feira de manhã, né, na manhã de hoje, então dia 26, tivemos um ouro histórico para as Filipinas, né? Idlin Dias terminou a competição aí do levantamento de peso com 224 pontos e conquistou uma inédita medalha de ouro então para as Filipinas em Tóquio. Essa notícia aí também chamou a atenção da gente nessa segunda-feira de manhã. Tivemos também com muito destaque uma disputa emocionante pela ginástica artística por equipes. A equipe russa, né, que não pode disputar as Olimpíadas como país, disputa como Comitê Olímpico Russo por conta das punições por doping, né? Os russos bateram o Japão na última nota e faturaram então o primeiro ouro da ginástica nas Olimpíadas. O Japão então ficou com a prata, a China com o bronze. Uma belíssima competição, né? Quem conseguiu acompanhar essa competição aí por equipes, que é uma das mais tradicionais aí da ginástica masculina. Os atuais campeões, então, o Japão acabou perdendo aí na última nota para a Rússia. Uma disputa emocionante, então, na ginástica artística. E também não faltou emoção no vôlei. Quem conseguiu aí, quem assistiu a partida aí do Brasil contra a Argentina nessa manhã de segunda-feira, também viu, também sentiu muita emoção. Depois de sair atrás por 2-0, o Brasil foi buscar um empate, quase perdeu o jogo aí no quarto set, chegou a ficar 5-6 pontos atrás da Argentina.
fez uma virada épica, incrível. O Brasil conseguiu então vencer esse jogo no tie-break, 3-2 para o Brasil contra a Argentina. Estamos chegando então à reta final desse nosso primeiro episódio, desse nosso primeiro Expresso Olímpico aí, trazendo as informações dessas Olimpíadas de Tóquio, desse final de semana muito agitado. Começando então com notícia boa, trazendo aí 2 medalhas para o Brasil nesse final de semana, 2 pratas, 1 bronze, Kelvin Hoffler e a Raíssa Leal então no skate, o Daniel Cargnin, o bronze no judô. E vamos dar uma passadinha rápida então pelo quadro de medalhas, antes de trazer um pouco dessa agenda olímpica aí para essa segunda-feira. No quadro de medalhas a gente tem a surpreendente liderança do Japão, que nesse momento está com 8 ouros, 2 pratas e 3 bronzes, são 13 medalhas para os japoneses, seguidos aí dos americanos com 7 ouros, 3 pratas e 4 bronzes, são 14 medalhas para os Estados Unidos. E aí na terceira posição a China, que está com 6 medalhas de ouro, 5 medalhas de prata e 7 medalhas de bronze, são 18 medalhas para os chineses. O Brasil está aí na 26ª posição, né, com essas 2 medalhas de prata, essa medalha de bronze, e a nossa expectativa aí para mais medalhas para o Brasil nessa sequência de jogos. E por falar então na sequência de jogos, vamos lá trazer um pouquinho dessa agenda olímpica aí para essa segunda-feira, dia 26, noite, madrugada também da terça-feira, dia 27, trazer um pouquinho das principais competições do Brasil aí nessas Olimpíadas de Tóquio. Vamos seguir então pela sequência de horários. Daqui a pouquinho então, às 6h30, a gente tem a final a gente tem o triatlo feminino, né, o individual feminino. O Brasil disputando medalha então com a Luísa Batista e com a Vitória Lopes, então a partir das 6h30. Já às 7h30 a gente tem o surf, né, o Medina indo primeiro às águas. Logo depois a gente tem a bateria com o nosso Ítalo Ferreira também. E mais tarde, então, às 10h30, tem aí a bateria da Silvana Lima pelo feminino do surf. São as quartas de final, Brasil nas águas de Tsurigasaki. Às 22 horas a gente tem a natação, tem a final dos 200 metros livre, com o nosso Fernando Scheffer aí disputando medalha nas águas de Tóquio. Pouquinho depois, às 23 horas, o Brasil entra em quadra para o handball feminino contra a Hungria, um jogo importante também para a nossa seleção feminina. Também às 23 horas a gente tem os jogos começando aí a terceira rodada do tênis de mesa. No masculino a gente tem o Tsuboi, né? Gustavo Tsuboi vai jogar aí pela terceira rodada. E mais tarde a gente tem também o nosso campeão pan-americano, Hugo Calderano, jogando aí então... buscando medalha no tênis de mesa. Às 23h30 a gente tem no judô uma estreia importante, a estreia da nossa porta-bandeira, da nossa campeã olímpica Kathleen Quadros, vai entrar no tatame então às 23h30. Logo na sequência, meia-noite, coladinho, então a gente tem o vôlei de praia com o Alisson e o Álvaro jogando pela segunda rodada contra a dupla americana. E mais tarde, um pouquinho às 3 da manhã, a gente tem o Evandro e o Bruno Schmidt jogando também pela segunda rodada. Já na manhã, então, de amanhã, dia 27, a gente tem o vôlei feminino, né? O nosso vôlei feminino entrando em quadra, Brasil e República Dominicana. Logo na sequência, às 8, o Brasil enfrenta a Zâmbia no futebol feminino, o jogo pela terceira rodada. E para fechar então a nossa manhã, às 10 horas da manhã no vôlei de praia, a Ágata e a Duda entram em quadra contra a dupla chinesa pela segunda rodada. Esse então é o Brasil nas quadras de Tóquio, é a nossa torcida, e esse aqui é o nosso primeiro levantamento, nosso primeiro episódio do Expresso Olímpico. Esperamos vocês amanhã também às 6 horas para trazer um levantamento de tudo que vai acontecer aí nessa noite, madrugada, amanhã de amanhã, todos os dados, o resultado dos brasileiros, as principais notícias dos Jogos Olímpicos. Você acompanha então com a gente no nosso Expresso Olímpico. Obrigado, espero vocês amanhã.